Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa Odonto Show, que é um programa informativo da Associação Brasileira de Odontologia em parceria com a Vim TV. O nosso entrevistado é o Dr. Frederico Mourão e vamos conversar sobre a especialidade de periodontia. Dr. Frederico, é um prazer recebê-lo aqui. Olá Mayara, o prazer é todo nosso. Dr. Frederico, para iniciarmos, nos fale um pouco sobre a sua especialidade. Sim. Mayara, minha formação, eu sou graduado na Universidade aqui de Montes Claros mesmo. Eu fiz um mestrado e me especializei também na disciplina de periodontia e fiz posteriormente uma especialização em implantodontia, né? E aí, com relação a esta especialidade, uma especialidade que já existe há algum tempo, e essa especialidade trata especificamente tudo relacionado à gengiva, desde a parte de tratamento das doenças, como também da parte envolvida à estética gengival. Sim. Explica pra gente, doutor, a evolução da odontologia. Sim, eu sempre falo isso, Mayara, para os meus alunos, que a periodontia, principalmente a nossa especialidade, da qual eu posso falar com propriedade, uma especialidade que sofreu uma evolução muito grande, né? Principalmente os termos técnicos evoluíram em relação aos tipos de cirurgia, principalmente, e principalmente relacionado ao tratamento da doença. A gente pode dividir a nossa especialidade, vamos dizer assim, na parte, igual havia comentado anteriormente, no tratamento da doença. Que tipo de doenças, por exemplo, né? As principais, todas as doenças gengivais, existe uma classificação que não vem ao caso a gente ficar falando de classificação de doença. Mas existem algumas doenças que o público já ouviu falar mais em relação principalmente às gengivites e às periodontites, né? Geralmente, assim, a maioria dessas doenças, elas são ocasionadas, né, causadas pela má higienização, né? O fator principal causal dela é o biofilme, que é a placa dentária, que é aquele restinho de alimento que a pessoa deixa, né, o indivíduo deixa, que com 24 horas, né, que já está ocorrendo essa formação dessa placa bacteriana. O principal sinal que a gente tem que ficar esperto com relação, e isso, né, a gente pode utilizar esse meio até para os nossos convidados, para o nosso público, em relação à doença periodontal, é o público de casa ficar atento principalmente ao sangramento gengival. Sangramento não é o principal sinal de que algo está errado na sua gengiva. Ah, mas eu sangro na hora que eu vou passar o fio dental. Ah, eu sangro na hora que eu vou escovar. Então fique atento, porque a maioria das doenças periodontais elas são assintomáticas, ou seja, não tem dor, e a maioria delas são crônicas. Então, ou seja, elas têm uma evolução lenta. E aí, às vezes, o paciente, o cliente, ele vem nos procurar quando já tem uma mobilidade dentária, porque a principal consequência, a principal sequela dessa doença é a mobilidade, ou seja, a perda do dente posteriormente. Então a procura seria através de um sangramento, a primeira procura? Sim, o principal, né? E aí é o principal sinal que todos temos que ficar atentos em relação. Os pacientes hoje em dia, eles estão mais exigentes? Sim, aí vem aquela questão que eu chamo o outro ramo da especialidade da periodontia, porque hoje em todos os congressos nacionais, mundiais, divulgam muito isso, que é a importância da parte da periodontia estética, né? A parte, quando a gente fala de funcional, a parte que a gente fala de tratamento da doença, seria uma parte mais curativa, vem aqueles pacientes hoje que buscam uma certa, não vamos dizer perfeição, mas que se aproximam ao máximo daquilo que poderia estar mais próximo o que o paciente tinha. Por exemplo, nos casos de paciente que hoje nos procura mais com correções do sorriso gengival, né, que querem melhorar, que tipo de correção de sorriso é esse? Às vezes o paciente ele sorri, expõe demais a gengiva, os dentes são pequenos, aí isso incomoda o paciente um pouco. E aqueles casos também em que alguns pacientes que estão nos procurando também para corrigir, às vezes, aquelas retrações gengivais, né, aquelas que a gente chama de um deslocamento da margem parapical, ou seja, um deslocamento da margem da nossa gengiva expondo a raiz, né? E expondo essa raiz pode causar problemas estéticos como também funcionais, como por exemplo a sensibilidade dentinária. Às vezes alguns pacientes que podem ter às vezes sensibilidade, às vezes tomaram água ou às vezes tomaram café, líquidos quentes ou frios, pode ter essa sensibilidade devido à exposição dessa raiz.
com essa exposição dessa raiz, nós perdemos uma camada de proteção. Então, tem a questão também de correção dessas retrações gengivais através das cirurgias plásticas periodontais. Então, um outro lado que a gente vê que cresceu dentro da especialidade da periodontia, como havia dito, é a questão das cirurgias plásticas periodontais que estão aflorando, né, que é na parte da odontologia hoje. Por quê? Porque a gente vê isso, que o que dá estética, por mais que você trabalhe com um laboratório perfeito, com um cirurgião, um protesista perfeito, mas se não tiver uma condição de saúde periodontal, uma condição de harmonia periodontal, harmonia gengival, a gente não vai obter uma boa estética. Então, hoje em dia, não é mais só as doenças periodontais, né? Explica pra gente como que funciona a cirurgia plástica periodontal. Sim, como havia dito, as cirurgias plásticas periodontais, elas são inúmeras cirurgias. Eu vou destacar duas para a gente focar mais em relação a essas correções, esses tratamentos cirúrgicos periodontais, né? É claro que quando a gente fala que um paciente que está indicado para realizar um tratamento cirúrgico plástico periodontal, primeira condição, saúde dele. Ele deve estar com um procedimento sistêmico, com a saúde sistêmica controlada e, além disso, não pode ter doenças periodontais instaladas, como a gengivite, como uma periodontite, por exemplo. Então, não podemos esquecer, apesar da plástica estar aí na moda, não podemos esquecer que os tratamentos periodontais, em termos de tratamento curativo, ele deve ser estabelecido. Agora, com relação às plásticas, nós podemos citar as correções dos sorrisos gengivais, por exemplo, né? Quando o paciente não tem aquela harmonia, a gente chama de harmonia, arquitetura gengival, de equilíbrio. Às vezes uma gengiva está mais alta que a outra, ou às vezes também aquele paciente que sorri, quando ele vai sorrir aparece pouco dente, muita gengiva, né? É claro que existem algumas modalidades de tratamento e tem nessas desarmonias que a gente tem, uma delas também pode estar relacionada com os procedimentos de retrações gengivais. Essas retrações gengivais, Mayara, é muito comum nos pacientes hoje. Eu vejo que muitos pacientes apresentam no nosso consultório, chegam no nosso consultório, às vezes não com a queixa, às vezes da recessão gengival, né? Mas sim de outra coisa, mas sim da recessão gengival. Fred, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco com o assunto periodontia.